Queria bater um papo com vocês interessante, bem rápido, falando a respeito sobre incompatibilidade dentro da conjectura conjugal. E existe uma frase interessante que ela diz assim: a infância é o chão que a gente pisa durante a vida toda. E essa é uma frase de fato que vai de encontro com a nossa realidade. Quando duas pessoas se envolvem, obviamente que são duas pessoas completamente diferentes. Uma, quando se envolve com outra pessoa, são dois mundos que se chocam. E dentro desses dois mundos que se chocam, existe uma origem, um princípio. Cada ser humano nasceu com uma cultura e uma conjectura de educação diferente. Se uma pessoa, ela nasceu e aprendeu durante a vida toda a agir e ter comportamentos de uma forma automática, é porque induziram nesta pessoa para ela agir dessa forma, mesmo que ela não consegue ou consiga ver os seus próprios comportamentos. Um exemplo, imagine que uma mãe decide colocar seu filho dentro de um quarto. E a cor do quarto, das paredes do quarto, são da cor rosa. Coloca sua filha ali dentro do quarto, mas as paredes são da cor rosa. Mas desde a sua infância, a mãe desta criança especifica que a cor daquele quarto não é rosa, é simplesmente azul. Então a criança ela vai crescer, por mais que a princípio ela entenda que aquela cor é rosa, mas durante o seu desenvolvimento ela vai começar a se acostumar e achar que aquela cor que ela está vendo não é rosa, mas sim azul, porque sua mãe ensinou ela durante muito tempo que para que ela pudesse entender que aquela cor não era rosa, mas simplesmente azul. Então essa pessoa ela cresce, essa criança ela se desenvolve, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. Durante um tempo, ela vai começar a se envolver com outras pessoas, e por mais que ela veja a cor rosa na cabeça dela de como ela foi ensinada, ela vai especificar como se fosse azul. Então ela vai, toda vez que ela for ver um rosa, ela vai especificar e dizer que não é um rosa, é simplesmente o azul. Por mais que outras pessoas questionem, por mais que outras pessoas vejam o que ela vê, mas entende de uma forma diferente, ela, na sua conjectura, ela entende que aquela cor não é rosa, é simplesmente azul. Porque ela foi educada e induzida e implantaram na cabeça dessa criança que aquela cor, desde a sua infância, não é rosa, é azul, por mais que seja rosa. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Quando duas pessoas, elas se unem dentro de uma conjectura familiar, dentro de um relacionamento, elas começam a se chocar em questão de ideias, em questão de culturas, em questão de várias coisas. E existem muitos relacionamentos que durante muito tempo, quando há alguma incompatibilidade de gênios, começam a impor certas ocasiões e começam a dizer que essas pessoas são muito diferentes. Se depois de muito tempo você consegue detectar e perceber que vocês são muito diferentes, por que a princípio deu a entender como se vocês fossem quase iguais? Então, durante o tempo, a gente vai tendo essa visão, essa concepção, vai tendo esse entendimento. Justamente porque quando nós conhecemos uma pessoa, às vezes nós não queremos nos aprofundar em conhecer mais, acabamos descendo de paraquedas
E muitas vezes nos relacionamos com pessoas que muitas vezes não nos conhecemos de fato. E acabamos muitas vezes nos decepcionando. Porque a princípio a pessoa mostrou uma pessoa e no final ela mostrou algo que definitivamente ela não é. Então, por causa dessas questões, muitas pessoas, quando passam por muito tempo dentro de um relacionamento, quando chega em certo momento, elas especificam e dizem que são muito diferentes. Obviamente que uma pessoa que nasceu com um convívio diferente não vai ser definitivamente igual, literalmente, a você. Existem pessoas que nasceram no berço evangélico e existem pessoas que nasceu em um berço que não é evangélico. Essas pessoas têm um entendimento e a teoria diferente, assim também como essas pessoas têm um entendimento da vida de uma forma diferente. Então, quando essas duas pessoas se unem, acontece a incompatibilidade de gênios, o choque das indiferenças, e assim começa as complicações dentro da conjectura familiar. É por isso que eu iniciei a princípio expondo a frase que a infância é o chão que a gente pisa durante a vida toda. Mas isso não significa que a ausência de modificação de pensamento pode permanecer igual, pode modificar. Se a gente quiser quebrar o ciclo familiar para não repetir as mesmas coisas negativas dos nossos pais, a gente pode modificar nossa história e direcionar o caminho do nosso destino. Agora só depende de cada um de nós. Então, através disso, eu queria expor e falar que quando você conhecer uma pessoa, conheça a sua origem, para que mais na frente você não possa ficar se questionando em relação a que vocês são muito diferentes. Existem pessoas que mudam, existem pessoas que não mudam. Existem pessoas que dizem que eu nasci assim, vou morrer assim e nunca vou mudar. E existem pessoas que reconhecem e falam para si mesmo, realmente eu preciso melhorar, eu preciso modificar a direção da minha vida e transformar algumas coisas em mim que eu preciso mudar. Mas existem pessoas que não têm esse pensamento. Então, antes de tudo, conheça a pessoa de origem. Existem pessoas que são completamente diferentes, mas durante um tempo elas vão se encaixar. É por isso que eu digo, não é porque duas peças de um quebra-cabeça são diferentes que isso significa que as pessoas não possam se encaixar. As pessoas podem se encaixar, mas isso é uma construção durante muito tempo. Então eu espero que você tenha entendido um pouco mais desta reflexão e que vocês também se inscrevam no canal, clique no sininho para que vocês possam receber mais notificações. Um forte abraço a todos e não se esqueça de uma coisa, não se esqueça de se amar.